o homem realmente tem mudado um pouco, né, o papel dele na sociedade, algumas coisas para o bem, outras coisas para o mal, assim, no sentido de prejudicá-lo. E aí seria, por exemplo, um desses fatores, o responsável pelo índice de homens que têm adoentado mais, por exemplo, na sua especialidade, porque eu estou com 39 anos, eu me lembro de ouvir falar pouco na minha adolescência e início da minha juventude sobre a ida do homem num consultório de um urologista. Eu, por exemplo, aos 39 anos, eu devo ter ido uma vez no urologista, só. Creio eu, quando fui fazer lá um exame pré-nupcial. Depois nunca mais fui, né? Devo ir ano que vem já, porque eu vou fazer 40, mas a que você atribui, então, essa busca do homem mais por controlar a sua saúde? Ou o homem não tinha esse problema, ou era preconceituoso demais, ou agora ficou mais aberto e ele vai, ou o problema aumentou mesmo? E aí, se você pudesse também falar um pouco sobre os índices, né, hoje, dos homens que são acometidos com doenças, inclusive na próstata, que a gente é um dos cânceres que mais prejudica o homem, né? Sim, em relação ao câncer de próstata, especificamente, a gente não tem razões para acreditar que houve um aumento muito grande na incidência de câncer de próstata, porque o câncer de próstata ele não tem muito fator ambiental. Uhum. Ele tem alguns fatores ambientais, pessoas, por exemplo, mais obesas, com uma ingestão muito grande de gorduras, têm uma chance um pouco maior. Pessoas, de novo, falando em relação ao cigarro, pessoas que fumam também têm uma chance um pouco maior, mas isso não é tão relevante como, por exemplo, o câncer de bexiga. O câncer de bexiga tem fatores ambientais mais importantes. O câncer de próstata, nem tanto. Então, a gente acredita que o câncer de próstata tenha muito mais a ver, essa incidência maior, com o maior diagnóstico. Depois que apareceu o PSA, aquele exame de sangue da próstata, aquilo mudou muita coisa, porque o câncer passou a ser mais facilmente diagnosticado numa época mais precoce, onde ele pode ser realmente curado. Não é? Então, com isso, os homens começaram a procurar mais urologista e começou a aparecer mais o diagnóstico e é mais possível a cura. Em relação a câncer de rim, por exemplo, também não tem muito fator etiológico externo. Ele deve ser feito, o diagnóstico é feito através, muitas vezes, de uma coisa incidental, um ultrassom que é pedido por outra razão, um exame de urina que se pede, se mostra ali um sangramentozinho, vamos investigar e está lá um câncer de rim, pode ser curado. O câncer de bexiga, eu disse que tem fator etiológico ambiental, principalmente cigarro e alguns produtos químicos. Uma coisa importante que está acontecendo hoje em dia, eu acho que isso é importante a gente citar, a questão da disfunção sexual. Uhum. Né? Muitos homens nos procuram com disfunção sexual. E essa disfunção sexual, muitas vezes, aliás, dependendo da faixa etária, a partir dos 50 anos, é muito mais frequente que essa disfunção sexual seja de origem orgânica. E o quê? Diabetes que não é controlado, hipertensão que não é controlada, dieta inadequada, sedentarismo. Então, está menos ligado, então, à questão psicológica do que a gente pensava? Dependendo da faixa etária. Uhum. Na verdade, é sempre multifatorial. Não é? É impossível a gente pensar que uma pessoa de 50 e poucos anos de idade, que começa a ter uma disfunção sexual, não vai ter um componente psicológico. Né? Na verdade, é sempre multifatorial. O que a gente nota é que a partir dos 40, 50 anos, os fatores orgânicos são mais frequentes, geralmente ligados a uma disfunção dos pequenos vasos que vão para o pênis. Uhum. Não é? Por quê? Diabetes mal controlado dá uma disfunção desses pequenos vasos. Uma hipertensão mal controlada, disfunção desses pequenos vasos, sedentarismo. Todos esses fatores ligados ao coração também atuam na região genital. E por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia, uma disfunção sexual numa pessoa de 40, 50, 60 anos é marcador para a gente pensar também numa cardiopatia. Uau! Deve-se pensar nisso. Então, hoje tem os conceitos da síndrome metabólica. A gente frequentemente vai ver nesses homens que nos procuram com disfunção sexual, a gente vai ver que ele tem uma cintura acima de 103, 104 centímetros, que é um fator de risco isolado,
uma dislipidemia, mais especificamente o triglicérides elevado, isso é muito frequente. Quer dizer, diabetes. É importante o senhor falar isso porque essa questão, citou a questão da disfunção sexual, que eu nem estava pensando nela aqui, porque eu já estava pensando só na questão da próstata, que já virou piada para todo mundo, né? Mas é importante o senhor falar sobre isso porque talvez muita gente esteja enfrentando problema no casamento por causa de uma disfunção sexual e o cara não sabe, mas ele está a portas de ter um problema no coração. Sim. Né? Então é legal, aí na faixa dos 40, 50, já pode marcar uma consulta se tiver ruim o negócio lá em casa, porque... Com certeza, é absolutamente necessário, tanto do ponto de vista emocional e do casal, para se salvar o casamento, digamos assim, como do ponto de vista da saúde dele mesmo. Porque muitas vezes ele pode estar ali desenvolvendo já uma doença cardiovascular. Sim. A gente sabe, Camila, também que o seu trabalho é muito importante. O doutor está lá no consultório, mas praticamente você que dá uma trabalhada naquele monte de homem que trabalha para ir realmente ao consultório. Vamos lá que vocês precisam se consultar. E é um ambiente de estresse, é um ambiente onde as pessoas estão hiperconcentradas, vivendo aquela loucura do dia a dia, telefone, chefe, cliente para atender, e você chega e fala, vamos para tudo, vamos fazer uns 15 minutinhos de massagem laboral, de ginástica laboral aqui. Como que é a aceitação desse homem e também o que você já viu de progresso nesse trabalho que você tem feito pelas empresas para ver os resultados que têm acontecido nos homens? Sim, eu vou até puxar um gancho nesse assunto dos homens, porque você falou até dessa coisa dos homens não gostarem muito de exercício, e é uma coisa que eu noto nas empresas que eu trabalho, que a aderência à ginástica laboral é muito maior pelo sexo masculino do que pelo sexo feminino. Tá vendo dia do homem, gente. Olha, que bom, boa notícia, né? No geral, a questão de organização do trabalho, para ele poder falar assim, olha, agora eu posso parar 15 minutos e ir ali fazer uma ginástica, dar uma relaxada, desligar um pouquinho aqui do ambiente de trabalho. Eu acho que nesse ponto os homens conseguem sim, se organizar mais. O que eu consigo sentir, ele perceber ali na prática. As mulheres, às vezes, elas ficam tão preocupadas com a quantidade de coisas que elas têm que fazer que elas não conseguem ali dar uma parada, não. Elas estão ali ligadas 120 o tempo inteiro. Agora, os homens, no geral, têm conseguido se programar mais para fazer esse intervalo, para poder fazer a ginástica. Muito bom. E eu sinto deles, assim, que eles sentem a necessidade daquela atividade ali, Sim. no período de trabalho. Você poderia dizer, assim, mais ou menos de porcentagem? Porque a gente sabe que depois que a ginástica laboral chega na empresa, até a utilização do convênio médico diminui muito, porque realmente algumas dores que eles estavam sentindo, aquilo para. Você dá para dar uma ideia assim de, assim, olha, do progresso que acontece quando a ginástica laboral chega numa empresa? No geral, eu posso falar assim, por alto, uns 80% de melhora em questão no índice de aparecimento de doenças ocupacionais. Uns 80%. Número bem grande. Porque o trabalho que a gente faz é muito específico. Eu, no meu caso, como ergonomista também, eu procuro evidenciar quais são os problemas que a empresa está enfrentando. Então, eu não foco simplesmente, vamos fazer um exercício, um alongamento simples e tal, e libero eles. Eu foco, assim, no problema. Tem um diagnóstico preciso. Isso, o que eles precisam realmente interferir aqui nesse ambiente de trabalho. Costumo trabalhar não só com a ginástica laboral, eu faço outros tipos de trabalho na empresa, blitz de saúde, interfiro ali no ambiente de trabalho mesmo, nas questões organizacionais. Então, assim, a ginástica, ela é a porta de entrada, ela é muito importante, mas não é o foco principal da ergonomia. Para se melhorar o ambiente de trabalho, você tem que ver o trabalhador como um todo. Não, e até é interessante a gente falar sobre isso, porque eu imagino que é um momento ali que o homem se sente cuidado, ou eu estou cuidando de mim, né? E até entra a parte emocional, eu queria que você falasse, Guilherme, sobre essa questão também. Com tantas mudanças, ao longo do tempo, a gente já comentou aqui, o homem sofreu muitas mudanças, o cenário da sociedade, a mulher entrando no mercado de trabalho, como que o homem consegue lidar com essa situação de ter agora sua esposa trabalhando fora também, às vezes um certo conflito, autoestima. O que os homens têm mais procurado nos consultórios para se tratar da questão emocional diante de tanta mudança que ocorreu ao longo desses anos? Ficou pesado agora, hein, Guilherme? Para nós é ótimo, né? O consultório fica cheio. A questão é a seguinte, que muitas vezes acontece, pegando a fala dos dois aqui, é que o indivíduo vai procurar um psicanalista, um psicoterapeuta, etc., quando a coisa já foi, já aconteceu. Então, a gente vai acabar cuidando da angústia
que esse indivíduo está sofrendo porque ele não está dando conta de elaborar aquilo de uma maneira legal, né? E, por exemplo, homens cujas mulheres ganham mais do que eles. Tem cargos de chefia, etc, etc. E ele fica lá na dele, não dá para sair daquilo ali. Isso gera, você pode falar que não, né, eu sou um cara ultramoderno, etc. Mas essa porcentagem dos caras ultramodernos é muito pequena, sabe? Porque causa um incômodo, sim. E causa um incômodo para os dois. Porque fica um tanto constrangedor para a mulher, né? Ela tem que pagar mais contas, ou, né, ela vai ser responsável pelas finanças do casal ou da família, enfim, né? É o famoso terceiro turno, né? De manhã ela vai para o trabalho, à tarde ela está no trabalho, de noite ela vai tomar conta de menino e fazer as finanças, né? Então, isso acontece muito, sabe? E aí vai procurar a gente, mas depois já está instalado uma angústia tão grande, né, que a gente dá conta de trabalhar a angústia, né? Falou assim, olha, vai continuar, quando você voltar, é muito interessante, porque chega no consultório e começa a falar da mulher. Porque minha mulher isso, minha mulher aquilo, minha mulher aquilo, minha mulher aquilo outro. Eu falo, vem cá, vamos falar, e você? Vamos falar de você um pouquinho, né? Porque você pode até falar dela, naturalmente, mas quando você sair daqui, descer e encontrar com ela lá dentro do carro, vai ser a mesma, ela não mudou nada, quem tem que mudar é você. Então, tem que trabalhar essa coisa de nós olharmos mais para nós mesmos, né? Tanto homens quanto mulheres, olharmos mais para nós mesmos, porque é muito fácil, é muito mais fácil criticar ou colocar a culpa disso no outro, às vezes até em Deus, né? Mas existe uma porcentagem também que aceita numa boa, sabe? Não, tudo bem, é uma porcentagem menor, mas acha que dá para ser, dá para dividir, dá para ir igual e tudo mais. Ou seja, a grande questão é ser você se consultar pré o diagnóstico acontecer do que depois, quando você não tem muito o que fazer. Pois é, depois é só cuidar de angústia.